Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. O livro da reversão do destino. Parte 12, capítulo 131. Long Yu-Tian estava surpreso. As lesões que sofreu normalmente exigiriam de 10 dias a meio mês para se recuperarem, mesmo com o melhor tratamento médico. Agora Su Shen lhe dera algo desconhecido para consumir, e seus ferimentos haviam cicatrizado significativamente em menos de meia hora. Siga-me e eu farei mais forte. Ao ouvir que poderia se tornar mais forte, os olhos de Long Yu-Tian brilharam. Tudo bem. Se você realmente pode me tornar mais forte, segui-lo não é problema. Nos olhos de Long Yu-Tian não havia desejo por vitória ou derrota, apenas a sede intensa de se fortalecer. Su Shen admirava profundamente tal pessoa, de certa forma, esse sujeito era exatamente como ele. Quando os altos funcionários da mansão de guerra marcial souberam que Su Shen pretendia descer a Caverna do Céu, ficaram instantaneamente abalados. A Caverna do Céu era extremamente perigosa, contendo potências do sexto, sétimo e até oitavo nível. Naturalmente, muitos não queriam que Su Shen descesse para lá, pois seu talento natural era alto demais. Se ele caísse nas mãos da raça alienígena, seria uma perda para toda a raça humana. Ao enfrentar o ceticismo, o melhor método é estilhaçá-lo. Sob os olhares atentos da multidão, Su Shen derrotou uma potência de sexto nível da mansão de guerra marcial com um único movimento. Agora, eu devo ter as qualificações para descer a caverna da terra. Desta vez, houve silêncio completo. Sons de pessoas engolindo em seco ecoaram. Derrotar uma potência de sexto nível com um só golpe. Quem, além do punhado de especialistas de sétimo nível e do Lorde da mansão, poderia alcançar tal força? Desta vez, ninguém impediu Su Shen de descer a Caverna do Céu. Su Shen provara que ele próprio era uma potência, um dos pilares da raça humana. Além de erradicar uma Caverna do Céu para servir como base principal, as potências da mansão de guerra marcial também eram responsáveis por guardar as outras duas grandes cavernas. O alvo de Su Shen era uma Caverna do Céu pertencente à raça das feras lobas. Eles possuíam cabeça de lobo e corpo de humano. Sua velocidade e habilidades de combate eram naturalmente superiores às da raça humana. Além disso, o Imperador Lobo de sétimo nível vigiava o interior. Eram ferozes e observavam a humanidade com cobiça. Foi apenas porque 3 vice-lordes da mansão de guerra marcial montavam guarda pessoalmente que a raça das feras lobas não ousava avançar facilmente para fora da caverna. Su Shen levou Long Yu-Tian em direção ao abismo celestial das feras lobas. Os 3 vice-diretores souberam do propósito de Su Shen e não o obstruíram muito, apenas o alertaram para ser cuidadoso e retornar em segurança. O abismo celestial das feras lobas havia enterrado o sangue de muitos estudantes e professores da mansão de guerra marcial. Vários diretores da mansão chegaram a caminhar para as profundezas do abismo quando seu tempo de vida estava chegando ao fim, para nunca mais voltarem. Su Shen suspirou suavemente em seu coração. As espessas muralhas da cidade estavam repletas de inúmeras armas, deixando para trás declarações heroicas sem fim. Eram jovens e promissores, capazes de alcançar grande riqueza e status no mundo exterior, tornando-se potências reverenciadas por todos e desfrutando de um status incomparável. No entanto, escolheram suprimir a Caverna do Céu e enfrentar bravamente a morte. Esta era a raça humana. Mesmo que fossem fracos como efêmeras, nunca lhes faltavam aqueles que desconsiderariam a vida e a morte para pavimentar o caminho da paz para as gerações futuras. Fosse na história do domínio do mistério celestial ou neste mundo, esse fato nunca mudará. Su Shen liderou Long Yu-Tian para dentro do abismo celestial das feras lobas. O rosto de Long Yu-Tian mostrava excitação e apreensão. Para um usuário de espírito de alma, a Caverna do Céu era tanto um presente quanto uma terra proibida, guardando recursos incontáveis, mas também perigos inigualáveis. Logo Su Shen e Long Yu-Tian encontraram um membro da raça das feras lobas. O lobisomem alto viu Su Shen e Long Yu-Tian, e uma intenção assassina sem par explodiu instantaneamente de seus olhos. Seus pelos cinzentos se arrepiaram como espadas afiadas. Ele soltou um uivo terrível em direção ao céu. Chefe, ele está chamando os companheiros. Long Yu-Tian sentiu-se inquieto imediatamente e quis atacar para matar o lobisomem, mas Su Shen o impediu. Long Yu-Tian ficou confuso. Ele logo entendeu. Esperando até que um grande grupo de lobisomens se reunisse, Su Shen apontou para eles e disse: vá matá-los ou seja morto por eles. Sobreviva e você se tornará mais forte. Havia de 30 a 40 lobisomens reunidos, a maioria possuindo força de terceiro ou quarto nível. Para Su Shen eles eram insignificantes, mas para Long Yu-Tian, enfrentar até mesmo um único lobisomem de mesmo nível exigia seu esforço total. Sem mencionar o fato de que havia muito mais do que um lobisomem de quarto nível ali. No entanto, quando Long Yu-Tian ouviu que poderia se tornar mais forte se derrotasse esses lobisomens, a hesitação em seus olhos transformou-se instantaneamente em determinação. Para se tornar mais forte, ele tinha que sobreviver. Uma batalha feroz começou. Para sobreviver, Long Yu-Tian usou todos os métodos que tinha. Mas ele ainda não conseguia aguentar. Toda vez que seu corpo atingia o limite, várias vozes surgiam em sua mente. Apenas algumas frases, mas pareciam expor a verdade suprema do grande Dao, hipnotizando Long Yu-Tian. Sua técnica de cultivo e habilidades de combate de espírito de alma alcançaram rompimentos contínuos até que não restasse nenhum lobisomem de pé no campo. Todos os lobisomens morreram pelas mãos dele. Long Yu-Tian, recuperando os sentidos, olhou para a cena com um olhar opaco. Ele murmurou em descrença: isso, eu realmente fiz isso? Ele havia derrotado um pequeno esquadrão da raça lobisomem sozinho. Arg! Percebendo o que aconteceu, Long Yu-Tian sentiu uma dor lancinante por todo o corpo. Ele estava coberto de cicatrizes e seus ossos brancos eram claramente visíveis.
Su Shen jogou para ele uma pílula medicinal e disse, parabéns por sobreviver. Long Yu-Tian consumiu a pílula e uma corrente turbulenta espalhou-se rapidamente por seus membros e ossos como um dragão viajante. Ele estava completamente convencido agora. Seu olhar para Su Shen era fervoroso. Ele tinha certeza de que nem mesmo o professor mais renomado do mundo, especializado em guiar discípulos, chegava perto de 1/10 da capacidade do jovem à sua frente. Após uma luta de vida ou morte, sua força poderia facilmente derrotar seu antigo eu. Chefe, para onde vamos agora? Long Yu-Tian estava ansioso para tentar novamente. Su Shen, para a cidade da raça das feras lobas. A cidade da raça das feras lobas era, sem dúvida, extremamente perigosa. Os olhos de Long Yu-Tian brilharam. Tendo experimentado os benefícios de crescer entre a vida e a morte, ele não podia mais esperar. Su Shen assentiu satisfeito. Como Long Yu-Tian possuía esse coração puro para o Dao marcial, Su Shen não se importava em lhe dar uma sorte inesperada sem igual. Seguindo o mapa do abismo celestial das feras lobas, os dois rapidamente encontraram uma cidade pertencente à raça. Chefe, devemos nos disfarçar de lobisomens antes de entrar? Long Yu-Tian olhou para dentro da cidade. Havia pelo menos 1000 lobisomens ali. Su Shen balançou a cabeça. Disfarce? É claro que vamos abrir caminho lutando diretamente. Su Shen bateu as mãos, derrubando e destruindo instantaneamente a matriz de formação acima da cidade alta, junto com os lobisomens que a aguardavam. Dentro da cidade, uma figura alta se revelou. Era um lobisomem de 5º nível, e também o lorde desta cidade. Su Shen apontou um dedo, e o corpo do Lorde Lobisomem dissolveu-se instantaneamente em uma nuvem de poeira. Essa visão fez o couro cabeludo de Long Yu-Tian formigar e seu sangue ferver. Os outros lobisomens que tentaram resistir foram facilmente executados por Su Shen. Su Shen saqueou sem esforço todos os recursos de toda a cidade. Ah, isso é realmente fonte divina. Su Shen olhou surpreso para o cristal límpido e transparente do tamanho de uma unha em sua mão. Dentro, parecia conter um vasto céu estrelado e vitalidade infinita. A fonte divina, mesmo dentro do domínio do mistério celestial, poderia ser chamada de tesouro supremo. Potências e gênios de poderes antigos dependem da fonte divina para sobreviver geração após geração. Ela contém um espaço independente. Quando selado nela, a passagem do tempo torna-se extremamente lenta, permitindo atravessar anos intermináveis. Embora a fonte divina em sua mão não fosse muita, a energia que continha era aterrorizante. Capítulo 132. Su Shen esmagou a fonte divina, e uma flutuação aterrorizante convergiu instantaneamente em um tornado imponente. Um ki puro e impecável surgiu no corpo de Su Shen como uma maré. Neste momento, a alma murcha na mente de Su Shen abriu os olhos mais uma vez. Reino, montanha e mar, punição celestial. Palavras obscuras ecoaram na mente de Su Shen. Ele entendeu por alto. Esse indivíduo forte e desconhecido vinha de um lugar chamado Reino Montanha e Mar e parecia ter passado por uma grande batalha chamada Guerra da Punição Celestial. Esse indivíduo desconhecido caiu nessa batalha. Su Shen nunca ouvirá falar do Reino Montanha e Mar. Os mundos mais fortes hoje são os 9 grandes domínios e desde o fim da Era Antiga até agora, várias linhagens de grandes imperadores nasceram. Su Shen ainda queria perguntar algo, mas a alma não emitiu mais som. Parecia que um pequeno pedaço de energia só podia despertá-lo para dizer esta única frase. Parece que para despertar completamente este indivíduo forte e conhecer os segredos deste reino, uma grande quantidade de fonte divina é necessária. O cultivo de Su Shen com a energia da fonte divina passou oficialmente do pico do 9º nível de espírito de alma para o reino da conexão profunda. Essa cena deixou Long Yu-Tian estupefato. Causará fenômenos naturais tão aterrorizantes. Antes que Long Yu-Tian pudesse se recuperar, um rosto enorme surgiu no céu, e um lobisomem com pelos prateados por todo o corpo segurando uma lança apareceu. Uma aura terrível causava estalos no ar. Indivíduo forte da humanidade, como ousa? Você ousa invadir o território do meu rei Gorba. Um lobisomem que falava a língua humana com uma força atingindo o 7º nível do reino da conexão profunda. Su Shen invocou sua lâmina de batalha. A luz da lâmina era como ondas do oceano, uma após a outra, até que o último golpe assombroso dividiu diretamente o rei lobo de pelos prateados ao meio. O sangue infiltrou-se na terra, e um rei lobo morreu assim tão facilmente. Long Yu-Tian, que testemunhou um rei lobo morrer diante dele, estava ainda mais incoerente de excitação. Su Shen guardou calmamente sua lâmina de batalha. Chefe, este era um rei lobo, e ele simplesmente morreu assim. Chefe, você é realmente muito foda. Long Yu-Tian falou animadamente. Su Shen o ignorou e ocupou-se em revistar o cadáver do rei lobo. Um cristal do tamanho de uma bola de ping-pong apareceu em sua palma. Su Shen pareceu encantado. Sua suposição estava de fato correta. Dentro do abismo celestial das feras lobas, havia realmente fonte divina. Isto era simplesmente um cofre de tesouros. Para o mundo exterior, o abismo celestial das feras lobas era um lugar de pavor, mas aos olhos de Su Shen, era uma enorme bacia de tesouros. Por 9 meses consecutivos, Su Shen e Long Yu-Tian viajaram por todo o abismo. Um dia, os 3 vice-lordes da mansão de guerra marcial, que estavam estacionados no abismo celestial das feras lobas, abriram simultaneamente os olhos e olharam para as profundezas da caverna, com expressões horrorizadas. Não é bom, o abismo celestial das feras lobas está em tumulto. Temo que um grande desastre esteja prestes a acontecer. Jian Shen ainda está na caverna, ele é a esperança da humanidade. Mesmo que nós, velhos ossos, morramos na caverna, não podemos deixar a esperança da humanidade morrer. Todos podem morrer, mas apenas Jian Shen não pode.
Sentindo a aura tumultuada do abismo, os 3 vice-lordes trocaram olhares e decidiram por unanimidade aventurar-se nas profundezas. Mesmo que significasse uma grande batalha, não podiam deixar a esperança da humanidade cair ali dentro. No entanto, assim que os 3 chegaram ao interior da Caverna do Céu, encontraram cadáveres de feras lobas por toda parte, naquelas áreas marcadas como zonas proibidas. Não restava uma única fera loba. O que exatamente aconteceu aqui? Eles até descobriram os ossos do imperador lobo do clã das feras lobas. Não pode ser! A corte imperial das feras lobas. Os 3 trocaram olhares e um pensamento sinistro surgiu em suas mentes. Na corte imperial, a força daquele velho imperador lobo era tão grande que mesmo que os 3 unissem forças, mal poderiam lutar por um empate. Os 3 levaram vários dias para chegar à corte imperial, apenas para descobrir que ela já havia se tornado uma ruína. O cadáver do alto e dourado imperador lobo, sentado no trono, estava dividido ao meio. A aura aterrorizante que emanava dele fazia os 3 sentirem um medo persistente. Vice-lordes da mansão? Long Yu-Tian assustou-se um pouco ao ver os 3 se aproximarem. Por que vocês estão aqui? Os 3 responderam irritados. Você causou tamanha comoção na caverna e ainda pergunta por que estamos aqui. O que aconteceu aqui? Onde está Jian Shen? Long Yu-Tian percebeu subitamente. O abismo celestial das feras lobas foi pacificado pelo chefe. Tudo aqui foi feito por ele. O chefe matou o imperador lobo da corte imperial e obteve algumas percepções, e ele está atualmente passando por um rompimento na corte imperial. Desta vez, os 3 ficaram atonitos. Todos suspeitaram que tinham ouvido errado ou que estavam alucinando. O abismo celestial das feras lobas, que havia atormentado os sábios do passado da mansão de guerra marcial por gerações, fora pacificado assim do nada? Long Yu-Tian observou as expressões dos 3 vice-lordes e riu secretamente. Após seguir Su Shen por 9 meses, Long Yu-Tian vira coisas incríveis demais. No coração de Long Yu-Tian, o chefe era uma figura como um salvador. Nada neste mundo é impossível. Uma semana depois, uma aura inigualável apareceu acima da corte imperial das feras lobas, como um sol recém-nascido iluminando o céu e a terra. É uma aura de nível imperador. Alguém está passando por um rompimento para o nível imperador. Os 3 estavam entorpecidos. A figura parada no pilar de luz não era outra senão Su Shen, com um porte heróico inigualável. Su Shen conteve sua aura. Após destruir a corte imperial, ele obteve alguma fonte divina. Após refinar a fonte divina, seu cultivo alcançou com sucesso o reino do vazio profundo, que é o 7º estágio deste mundo, também conhecido como nível imperador. Em um ano de um mortal para a força do 7º estágio. Dizer isso, mesmo no domínio do mistério celestial, onde há gênios incontáveis, assustaria inúmeras pessoas até a morte. Isso era simplesmente aterrorizante demais. Este mundo, aos olhos de Su Shen, estava repleto de cofres de tesouros por toda parte. 3 vice-lordes da mansão? Su Shen viu os 3 que haviam vindo à caverna e entendeu imediatamente por que haviam entrado. Ele não pôde evitar sorrir e dizer: obrigado, senhores, por me protegerem. Os 3 balançaram as cabeças. Não podemos carregar o título de senhores, não demorará muito para que nós 3 tenhamos que chamá-lo de senhor, quando virmos o nível imperador aos 19 anos. E cultivando apenas um ano, Jian Shen, você é muito, muito mais extraordinário do que seu pai e seu avô. Ninguém neste mundo pode se comparar a você. Os 3 tinham expressões complexas. Eles haviam visto muitos gênios. Mas esses chamados gênios empalideciam em comparação a Su Shen. Uma pessoa pacificou uma caverna do céu. Su Shen sorriu. Tendo visto o grande mundo, Su Shen sabia que sob aquele céu estrelado, ele estava longe de ser o único que poderia alcançar esse passo. Tornar-se um santo em 100 anos, neste mundo, é algo que nem se ousaria imaginar. A caverna do céu fora pacificada, restando apenas o trabalho de rescaldo. Os 3 vice-lordes ficaram responsáveis por isso. E Su Shen, levando Long Yu-Tian, retornou à mansão de guerra marcial. Capítulo 133. Uma notícia sensacional se espalhou por toda a mansão de artes marciais de guerra. Uma das 2 cavernas do céu que vigiavam a mansão, o abismo celestial da besta lobo, havia sido pacificada. Este era um evento monumental. Com a atual situação cada vez mais sombria entre os vários países, ninguém pacificava uma caverna do céu há 100 anos. No entanto, apenas um punhado de pessoas em todo o país Dragonxia sabia quem havia pacificado a caverna. Todos especulavam que talvez os 3 vice-senhores da mansão tivessem feito outro avanço, ascendendo a um novo rank 8. Somente assim eles poderiam ter pacificado o abismo celestial da besta lobo de uma só vez. Após Su Shen retornar à mansão de artes marciais de guerra, ele continuou a cultivar em reclusão. Todos os recursos de cultivo de uma caverna do céu caíram em suas mãos, fazendo com que o cultivo de Su Shen disparasse. O tempo voa. Um ano se passou, e Su Shen não mostrou o rosto por um ano inteiro. Su Shen, que estava em cultivo recluso, subitamente despertou. Ele sentiu repentinamente uma aura sinistra em seu coração. Su Shen franziu a testa. Este pressentimento súbito não seria sem razão, dado seu reino do Dao, ele podia perceber algumas crises iminentes. Receio que algo grande esteja prestes a acontecer. Assim que a voz de Su Shen caiu, todo o céu vibrou. A academia de guerra tocou a trombeta de guerra, grandiosa e ressonante. Na muralha da cidade que guardava a capital celestial, os soldados responsáveis por vigiar o muro seguravam suas armas firmemente neste momento. Ao longe, o céu parecia se rachar, uma fissura estendendo-se do firmamento ao chão, e marés negras, onda após onda, pisoteavam o solo, causando um terremoto aterrorizante. Sob as marés infinitas e terríveis, toda a capital celestial era como uma ilha isolada em um oceano negro, pronta para ser destruída a qualquer momento. Isso é
Os soldados que guardavam a muralha da cidade observavam essa cena aterrorizante, suas pernas tremendo incontrolavelmente, e uma barreira após a outra se abria, parecendo tão minúscula sob a torrente negra. Dentro da capital celestial, as expressões dos indivíduos poderosos eram extremamente solenes. Esta era uma descida sem precedentes de uma caverna do céu. Eles podiam sentir que, dentro daquela fenda imensa, um poder inimaginável e terrível estava fermentando, o suficiente para derrubar facilmente toda a capital celestial. Até as potências lendárias de Rank 8 pareciam insignificantes diante daquele poder aterrorizante. Deus, esta é a descida de um deus lendário. Um ancião de alto escalão pensou em um palpite. Certa vez, estudiosos propuseram que o Rank 8 nunca foi o fim do cultivo. Acima do Rank 8, havia outro reino, como entrar em outro nível de vida. E esse reino era chamado por estudiosos antigos e modernos de Deus. Mansão de artes marciais de guerra. Su Shen saiu da sala de cultivo. Neste momento, a mansão já estava em caos. Chefe, a capital celestial lá fora foi invadida por uma caverna do céu, e a situação é muito sombria agora. Long Yu-Tian viu Su Shen aparecer, como se tivesse visto um salvador. Invasão de caverna do céu? Com a fundação atual da Mansão de Artes Marciais de Guerra, mesmo uma poderosa invasão de caverna do céu deveria ser resistível. Su Shen olhou para a mansão em pânico e caos. Seu instinto lhe dizia que não era tão simples. Long Yu-Tian sorriu amargamente, baixando a voz. Chefe, receio que haja um grande problema desta vez. Esta definitivamente não é uma invasão comum de caverna do céu. A Mansão de Artes Marciais de Guerra já desistiu de suprimir outra caverna do céu. Su Shen entendeu o significado de Long Yu-Tian. Se a mansão desistisse de suprimir a caverna do céu, inevitavelmente permitiria que as criaturas dentro dela aparecessem no mundo, causando consequências terríveis. Talvez dezenas de milhares de pessoas morressem. A mansão não poderia ignorar tais consequências. A única explicação era que esta nova caverna do céu que apareceu era muito mais aterrorizante do que a outra, e se não fosse bem lidada, poderia levar à destruição completa de toda a capital celestial. Justo neste momento, o mundo ao redor caiu em uma quietude misteriosa. O som vasto e ressonante da trombeta cessou. Su Shen e Long Yu-Tian voltaram a si. Atrás deles estava um homem de meia idade com as têmporas levemente grisalhas. Senhor da mansão. O recém-chegado era precisamente o senhor da mansão de artes marciais de guerra. O que o garoto da família Long disse está correto. Este assunto está longe de ser simples. A expressão de Wang Zhengugu era séria e solene. Jian Shen, eu providenciarei para que alguém o envie para fora da capital celestial. Seu talento é a esperança da raça humana. Desta vez, a cidade da capital celestial provavelmente será completamente aniquilada, mas você não pode ser ferido. Eu deixei um trem aéreo de alto padrão entre a capital celestial e a capital imperial. Se você embarcar nele, poderá ocultar sua aura e chegar à capital imperial na velocidade mais rápida. Su Shen franziu a testa. Quantas pessoas da capital celestial podem partir? Uma pessoa. Apenas você pode partir. O tom de Wang Zhengugu era seco. Pessoas demais atrairão a atenção das potências na caverna do céu. Uma vez descoberto, tudo terá sido em vão. Su Shen suspirou suavemente em seu coração. Senhor da mansão, esta provavelmente não é uma descida comum de caverna do céu. O que exatamente aconteceu? Wang Zhengugu disse. É a descida de um deus, superando todos os ranks conhecidos atualmente, referido como uma divindade. Esse nível não é algo com o qual possamos lutar. Tudo o que podemos fazer é garantir sua retirada segura. Não sei se isso é o certo, mas agora, espero que você possa entender a mansão de artes marciais de guerra e entender a escolha que fizemos. Long Yu-Tian disse. Chefe, você deve ir. A decisão do senhor da mansão Wang está correta. A raça humana agora não precisa de milhares e milhares de nós. O que ela precisa é de alguém como você. Su Shen assentiu. Eu entendo. Wang Zhengugu conduziu Su Shen até o local do trem espacial. Neste momento, o trem espacial, carregando Su Shen, afastou-se gradualmente, observando o trem espacial partindo. O rosto de Wang Zhengugu mostrou um sorriso melancólico. Todo o espaço onde a caverna do céu estava localizada rangeu. Todos na mansão de artes marciais de guerra, saiam da caverna do céu e defendam a capital celestial até a morte. A trombeta soou novamente. Vultos correram para fora da mansão de artes marciais de guerra. Dentro da capital celestial, incontáveis criaturas demoníacas rasgaram as barreiras que subiam. Incontáveis guerreiros morreram na batalha contra as criaturas demoníacas. Uma barreira defensiva após a outra era rompida. Guerreiro após guerreiro avançava, um após o outro. Rostos familiares eram substituídos repetidas vezes. Irmãos, sigam-me e matem. Morrer na capital celestial está é a nossa glória. A vida de um homem, mesmo que ele morra, deve ser gloriosa. Matem. Guerreiro após guerreiro formava uma linha de defesa com seus corpos físicos, fogos de artifício coloridos explodiam, e a aura de autodetonação de alma preenchia o campo de batalha. O senhor da mansão de artes marciais de guerra liderou muitos instrutores e discípulos para lutar na linha de frente, e uma criatura demoníaca poderosa após a outra rasgava fendas espaciais, vindo da caverna do céu para a realidade. Wang Zhengugu, segurando uma lança longa, desferiu um golpe com força total contra uma criatura demoníaca massiva do reino Nirvana. A luz branca da lança parecia perfurar as estrelas. Morra!
Assim que o golpe atingiu, uma criatura demoníaca de rank 8 morreu instantaneamente uma morte violenta. Esta era uma das principais forças de combate da raça humana. Todos na mansão de artes marciais de guerra bloqueavam freneticamente o ritmo de invasão da raça demoníaca. Mesmo que fosse apenas uma gota no oceano. Mesmo que fosse apenas um segundo, um minuto. Eles não teriam morrido em vão. O campo de batalha era intenso. Mais e mais potências da raça demoníaca cruzavam o portal. Wang Zengugu, uma das principais potências de Dragon Xia, não pôde deixar de sentir desespero neste momento. Muitos, 30, 40, 50, mais e mais potências de rank 8 cruzavam. Densos e incontáveis. Wang Zengugu matou uma potência de rank 8 da raça demoníaca e antes que pudesse recuperar o fôlego, o ataque de outra potência de rank 8 chegou subitamente. Sua alma lamentou e seu corpo se despedaçou. Talvez eu esteja prestes a morrer. Agora aquele garoto Jian Shen deve ter chegado à capital imperial. A capital imperial tem meios para lutar contra divindades. Então mesmo que a capital celestial caia completamente, a capital imperial pode ganhar tempo suficiente para Jian Shen. Velho Jian, eu, Wang Zengugu, não quebrei minha palavra. Uma potência feroz de rank 8 da raça demoníaca após a outra parecia decidida a desmembrar Wang Zengugu, rasgando sua alma em pedaços e arrancando seus braços. Todos na mansão de artes marciais de guerra viram esta cena, seus olhos chorando sangue. Senhor da mansão. Testemunhar esta potência invencível derrotada. Seu físico poderoso despedaçado, incapaz de sequer preservar um cadáver completo. Justo quando Wang Zengugu restava apenas com seu torso e cabeça, e estava prestes a ser completamente despedaçado pelas potências da raça demoníaca. Todo o firmamento se abriu, e uma luz de lâmina de dezenas de milhares de metros de comprimento desceu, como uma galáxia caindo e estrelas se estilhaçando. As duas potências de rank 8 da raça demoníaca mais próximas de Wang Zengugu foram diretamente aniquiladas em corpo e alma. As outras potências demoníacas também tiveram que evitar temporariamente o fio deste golpe. Este golpe de lâmina atingiu o chão, e dezenas de milhares de tropas da raça demoníaca nem sequer soltaram um grito, não deixando cadáveres para trás. A terra tornou-se um abismo insondavelmente profundo, e até o céu, como resultado, mudou drasticamente com chuva pesada contínua. Wang Zengugu abriu os olhos, olhando para o jovem à sua frente, que exalava um brilho divino inigualável, como um deus celestial descendo ao mundo mortal. E disse com dificuldade, você não deveria ter voltado. Su Shen balançou a cabeça, eu deveria ter partido, mas fugir assim não é o estilo do meu Jian Shen. Meus ancestrais da família Jian nunca tiveram desertores que abandonaram a cidade e fugiram. A chuva chuviscava. A expressão de Su Shen, no entanto, era extremamente firme. Ele deveria ter deixado a capital celestial. Tornar-se uma divindade era apenas uma questão de tempo para ele. Mas, infelizmente, ele, Su Shen, nunca teve o hábito de abandonar uma luta e fugir. Ele poderia morrer, ele poderia recomeçar. Mas ele nunca se permitiria ser covarde como um cão. Long Yutian olhou para a figura no céu. Lágrimas, sangue e chuva se misturavam enquanto caíam. Chefe, minha família Long também não tem covardes. Long Yutian sorriu, explodindo mais uma vez com uma intenção de batalha inspiradora. Runas divinas misteriosas e antigas apareceram na testa de Su Shen, seus olhos dourados e brilhantes não continham um traço de emoção, e atrás dele, uma figura incomparavelmente majestosa erguia-se no universo. O poder do corpo divino de nível celestial devorava os céus, suprimindo tudo. Neste momento, Su Shen era como um rei deus supremo, suprimindo todos os inimigos. Mesmo com apenas o cultivo do quarto nível da temperagem do vazio, uma mão levantada podia facilmente matar uma potência de rank 8 da raça demoníaca. Inigualável no mundo. Uma potência de rank 8 da raça demoníaca após a outra ficava tão aterrorizada pela matança de Su Shen que fugiam de volta para a caverna do céu. As pessoas da capital celestial viram esta cena e gritaram, Deus Guardião. Este é o Deus Guardião do nosso país Dragon Xia. Eles pareciam ver o amanhecer da vitória. Mas Su Shen e Wang Zengugu, por outro lado, não mostravam alegria em seus rostos, apenas uma solenidade indescritível. Acabou? Não, o verdadeiro desastre só começa agora. Entre o céu e a terra, vibrações aterrorizantes ocorreram. A vasta água do oceano foi atraída para o céu por uma força gravitacional terrível, e a cor do céu tornou-se cinza, cobrindo o sol e a lua. Todos viram uma perna gigantesca emergir da fenda espacial, seguida por um corpo mais alto que uma montanha, com 5 olhos na cabeça, empunhando o poder aterrorizante dos princípios dos 5 elementos do céu e da terra, e onde quer que seu corpo passasse, o espaço se estilhaçava como um espelho. Todos ficaram atônitos. A aura emanada pelo gigante diante deles tornava suas almas incapazes de produzir qualquer pensamento de resistência. Que tipo de existência aterrorizante era essa? Era como se o sol, a lua e as estrelas fossem meros ornamentos em sua mão. Em suas mentes, apenas uma palavra restava. Deus. A expressão de Su Shen era solene. Este era um santo, e um santo extremamente poderoso. Cada criatura que consegue se tornar um santo deve ter talento e inteligência muito superiores às criaturas normais. Eles são gênios entre gênios. A diferença entre seres inatos e adquiridos. Método de cultivo celestial. Humano interessante, de onde você vem? Diga-me a origem do método de cultivo celestial, e posso deixar que você tenha uma morte rápida. Um murmúrio alto, incomparavelmente aterrorizante ecoou na mente de Su Shen. Celestial, este santo entre a raça demoníaca na verdade conhece os céus.
O Deus Alto baixou a cabeça, observando Susheng, um traço de curiosidade brilhando em seus olhos. Em sua observação, os métodos de cultivo neste mundo eram muito atrasados, mas agora parecia uma criatura cultivando o método celestial. Este mundo estava claramente isolado dos céus por uma grande habilidade divina, então como o método celestial poderia existir? Susheng sorriu. Se você conhece os céus, deveria saber onde o imperador dos céus está agora. Ao fazer isso, criando criaturas de um mundo antigo como sacrifícios, não tem medo de provocar o atual grande imperador para a guerra? Um traço de raiva brilhou nos olhos do Deus Alto. O poder dos 5 elementos tornou-se violento. Uma mera formiga, ousando pressioná-lo com o atual grande imperador? Eu levarei de volta ao reino da prisão celestial, e tenho inúmeros métodos para abrir sua boca. Um brilho frio lampejou nos olhos do deus da raça demoníaca. Uma mão, 5 dedos abertos. O mundo inteiro estava dentro de sua palma, e ele parecia prestes a arrastar Susheng para longe. Susheng convocou sua alma e apontou com a mão. Se você quiser me levar, terá que ver se ele concorda. À medida que sua força crescia, Susheng sentia cada vez mais o terror da alma que residia dentro dele. Este poderia não ser um grande imperador, mas era absolutamente uma existência aterrorizante capaz de disputar a posição de grande imperador, como rei deus espiritual de outrora, verdadeiramente um caminho alternativo para o Dao. Ele podia sentir que esta alma aterrorizante poderia ter um grande plano. O deus da raça demoníaca permaneceu imóvel. Ele naturalmente não ficaria assustado por uma alma minúscula. Justo quando a grande mão estava prestes a cobrir Susheng, a alma sentada subitamente abriu os olhos. Em um instante, Susheng pareceu ver um céu estrelado antigo e vasto cercando o homem misterioso. Incontáveis fenômenos do Dao desceram. Existências incomparavelmente aterrorizantes sangraram, e até o tempo e o espaço foram despedaçados, a história antiga afundando. O homem misterioso moveu-se, apenas estendendo um único dedo. Aquele dedo parecia atravessar futuros infinitos. Lá fora, Susheng também se moveu. A alma e Susheng fundiram-se em um só, seu longo cabelo fluindo, simplesmente apontando um único dedo. Na ponta do dedo, o Dao fluía, e estrelas eram extintas. Aniquilar o espaço. Capítulo 134. Todos assistiam à cena diante deles em descrença. O poder de um único dedo. Aquela figura divina foi completamente aniquilada, não deixando rastro. A fenda espacial que havia aparecido do céu à terra desapareceu diretamente, como se nada tivesse acontecido. Tal visão aterrorizante fez todos sentirem como se seus pescoços estivessem sendo apertados por uma mão invisível. O silêncio reinou. A transação está completa. A mente de Susheng ecoou com um murmúrio baixo de uma era antiga. Susheng perdeu a consciência instantaneamente. Quando acordou novamente, encontrou-se em um ambiente desconhecido. Sentindo sua condição física, Susheng sorriu amargamente por dentro. Ele havia feito um acordo com o espírito da alma em seu corpo, pedindo para que agisse uma vez. O preço foi a perda de 1/4 de sua expectativa de vida e sua aptidão do corpo divino Ping Tian. Logo, Susheng soube que havia viajado da capital celestial para a capital imperial. Após esta batalha, Susheng foi aclamado como uma arma inigualável capaz de abater deuses, tornando-se o segredo máximo do país Dragon Xia. Confiando nos recursos do país Dragon Xia, o cultivo de Susheng avançou a passos largos. No entanto, Susheng sabia que para liderar completamente os seres sencientes deste mundo para fora de sua gaiola, ele sozinho não era suficiente. Ele combinou os métodos de cultivo do domínio do mistério celestial com o Dao de cultivo deste mundo, criando um Dao adequado para os seres sencientes deste mundo cultivarem. Este Dao foi rapidamente promovido em todo o país Dragon Xia. 10 anos se passaram em um piscar de olhos. O cultivo de Susheng realizou com sucesso um avanço do reino da temperagem do vazio para o reino Nirvana. Minha expectativa de vida ainda é 1/4 menor. Susheng descobriu que mesmo após realizar com sucesso o avanço para o reino Nirvana, sua expectativa de vida ainda era apenas 1/4 da de um cultivador comum do reino Nirvana. Nos últimos 10 anos, inúmeras cavernas do céu e cavernas da terra dentro do país Dragon Xia foram sucessivamente suprimidas. Comandante em chefe, uma fenda de abismo profundo apareceu no país D. O país D já caiu. Observou-se que um mundo com um deus o supervisionando rasgou a fenda e desceu sobre este mundo. Long Yutian correu às pressas ao ouvir a notícia da aparição de Susheng. A segunda raça com um santo a supervisionando havia aparecido. Susheng assentiu. Ele sabia há muito tempo que era impossível apenas uma existência de grau santo descer. No entanto, as leis do céu e da terra atualmente não eram suficientes para um santo caminhar entre os vivos por muito tempo. Susheng disse a todos para não entrarem em pânico. Para todos, Susheng era a força estabilizadora. Enquanto ele estivesse lá, não haveria problemas. 100 anos se passaram. Muitos países já haviam caído. Embora o país Dragon Xia não tivesse santos, possuía os lendários artefatos sagrados antigos. Com o avivamento total dos artefatos sagrados antigos, até mesmo santos tinham que evitar temporariamente seu fio. Um dia, incontáveis raios de trovão reuniram-se dentro do país Dragon Xia, rasgando a escuridão. Uma figura rasgou o espaço com uma mão, banhando-se no trovão. Cultivadores poderosos de grau santo de fora do domínio sentiram a comoção da tribulação e batalharam ferozmente na capital imperial. Os artefatos sagrados antigos reviveram, e os pilares do país Dragon Xia, que empunhavam os artefatos sagrados antigos, pereceram, tudo para ganhar tempo para Susheng. Susheng finalmente correspondeu às expectativas. Ele realizou com sucesso um avanço para o Reino Santo. Tornar-se um santo em pouco mais de 100 anos era um feito incrível, mesmo no domínio do mistério celestial. Após realizar o avanço em seu cultivo, Susheng enfrentou mais de 10 santos sozinho sem ficar em desvantagem. Uma anomalia como você realmente apareceu nesta era. Um santo da raça demoníaca estava extremamente relutante. Qual é o seu propósito ao aparecer aqui?
Su Shen olhou friamente para seus muitos inimigos. O caractere antigo batalha brilhava intensamente, suspenso acima de sua cabeça, espalhando escrituras infinitas. Embora tivesse acabado de entrar no Reino Santo, ele era o suficiente para lutar contra 10 santos veteranos, até mesmo ganhando a vantagem. Eventualmente, após vários meses de batalha feroz, Su Shen abateu 2 santos, enquanto os outros 8 santos fugiram de volta para o abismo demoníaco. No país Dragon Xia, Su Shen compartilhou seu entendimento sobre como realizar o avanço para a santidade com muitos poderosos do reino Nirvana que estavam presos naquele estágio, esperando que um dia eles pudessem realizar o avanço para este reino e se tornarem os pilares do país Dragon Xia. Para descobrir a verdade deste mundo e encerrar completamente as cavernas do céu, Su Shen aventurou-se sozinho no abismo demoníaco. As profundezas do abismo demoníaco estavam repletas de uma aura antiga. Su Shen viu inúmeros mundos espalhados sob o abismo demoníaco, como os grãos de areia do Ganges. Zona proibida. Esta é uma zona proibida que nunca apareceu antes. Su Shen ficou chocado. Havia realmente uma zona proibida aprisionando mundo após mundo, todos os seres sencientes, sobrevivendo através de sacrifícios primitivos. Os seres sencientes de inúmeros mundos eram bolsas de sangue sustentáveis, como leques esperando para serem colhidos, lote após lote, derrubados repetidas vezes, como uma reencarnação imutável ao longo das eras. Que tipo de existência poderia possuir um plano tão grandioso, criando seres sencientes e orquestrando uma reencarnação após a outra? Su Shen caminhou pelo abismo demoníaco. Quão vasto era o abismo demoníaco? Era como um universo independente sem fim. 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Su Shen encontrou muitos poderosos de grau santo do abismo demoníaco, entendendo que muitas existências antigas residiam dentro dele. Havia até mais de uma dúzia dos lendários seres supremos aqui. Eles eram os mestres do abismo demoníaco. Aqui peixe grande comia peixe pequeno, e os seres supremos devoravam todos os seres sencientes para repor sua vitalidade, vivendo através de uma geração após a outra. Esses seres supremos estão na verdade tão bem escondidos. Su Shen sentiu que era um problema espinhoso. Ele retornou ao país Dragon Xia, apagou seus rastros e mais uma vez aventurou-se sozinho nas profundezas do abismo demoníaco. 2000 anos se passaram, e a força de Su Shen atingiu o ápice de um rei santo. Ele sabia que a força do ápice de um rei santo ainda estava longe de ser suficiente. Su Shen começou a buscar uma oportunidade para realizar um avanço dentro do abismo demoníaco. Su Shen buscou diligentemente por 300 anos. Ele não encontrou uma oportunidade para um avanço, mas encontrou um conhecido. Você é o descendente de Long Yu Tian? Su Shen viu um jovem com sobrancelhas um tanto familiares, avançando no abismo demoníaco e abatendo poderosamente um santo da raça demoníaca. Uma potência rei santo de um mundo do abismo demoníaco assustou-se. À beira da morte foi interrompido por Su Shen. Senhor, quem é você? Você conhece meu avô? O jovem estava cheio de dúvidas, vendo uma potência inigualável emergir do abismo demoníaco que parecia conhecer seu avô. A expressão da potência rei santo do abismo demoníaco era sombria. Você matou meu companheiro de clã Júnior. Você deve pagar com sangue. Su Shen deu-lhe um tapa. Barulhento. O corpo do rei santo despedaçou-se, a expressão do rei santo da raça demoníaca ficou horrorizada e ele fugiu sem olhar para trás. Su Shen não o perseguiu. O jovem parecia ter pensado em algo e exclamou em surpresa. Você é o ancestral deus guardião, comandante em chefe Jian Shen. Su Shen sorriu não negando. A expressão do jovem estava incrivelmente animada. Após vários milênios, ele ainda podia encontrar uma figura lendária, o que o emocionava. Senhor Jian, meu nome é Long Gu. O velho ancestral disse uma vez que você é o mito do país Dragon Xia, e que você ainda deve estar vivo. O maior desejo do velho ancestral Tianxin era que eu seguisse seus passos. Long Gu seguiu as instruções de Long Yu Tian, rastreando os passos de Su Shen até o abismo celestial. Su Shen suspirou levemente. Mais de 3000 anos haviam se passado. Seus antigos conhecidos provavelmente haviam todos partido. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 135. Long Gu seguiu Su Shen. Por 500 anos, Su Shen levou Long Gu a muitos lugares. Ele chegou a entrar em áreas perigosas nas profundezas do abismo demoníaco, sobrevivendo por um triz, próximo a um penhasco imponente. O cultivo de Su Shen avançou com sucesso do reino Rei Santo para o reino Grande Sábio. Uma aura inigualável emanou, preenchendo os céus e a terra. Nas profundezas do abismo demoníaco, olhares um após o outro voltaram-se para a direção do rompimento de Su Shen. Alguém rompeu para o reino Grande Sábio. Seus olhares carregavam ganância. Nas profundezas do antigo abismo demoníaco, um par de olhos escarlate se abriu. Por todo o céu do abismo demoníaco, pares de olhos vermelhos surgiram. Não é bom. É um sacrifício de sangue. Uma nova reencarnação chegou. Muitas potências dos níveis Grande Sábio e Rei Santo dentro do abismo demoníaco ficaram aterrorizadas. Tratava-se da emergência de um supremo da zona proibida nas profundezas do abismo demoníaco, e todos os seres vivos sofreriam uma grande catástrofe. Incontáveis seres vivos morreram violentamente, seu ki sangue surgindo para dentro do corpo do supremo. Mesmo as potências Grande Sábio não conseguiram escapar, sendo tratadas como matéria-prima e engolidas inteiras. Esta cena aterrorizante sufocou Su Shen. Embora os miríades de reinos também tivessem experimentado o tumulto das trevas com a emergência de supremos de zonas proibidas, uma cena tão terrível nunca havia eclodido antes. Todas as coisas vivas eram como formigas, perecendo rapidamente. Após uma grande porção dos incontáveis seres vivos ter sido devorada, o supremo que havia emergido finalmente se acalmou. Pelo menos metade das potências de grau santo na zona proibida estava morta ou ferida. Su Shen, levando Long Gu, escapou de uma calamidade.
Su Shen sabia que, tendo escapado de uma, poderia não escapar da segunda. Um dia seria a vez dele. A destruição do reino da montanha e do mar está provavelmente ligada ao Supremo do abismo demoníaco. Su Shen entendeu que se não encontrasse uma maneira de lidar com o Supremo nas profundezas do abismo demoníaco, provavelmente se tornaria comida. A lacuna entre um grande sábio e um Supremo era vasta demais. Ele decidiu começar a procurar por uma solução. Ano após ano se passou. Su Shen já estava velho. Muitos Supremos suprimiam sutilmente o Dao de todos os seres vivos, impedindo que qualquer pessoa rompesse para o reino quase imperador. Dentro da zona proibida, outro Supremo emergiu. Su Shen foi finalmente visado. Long Gu, você deve sobreviver. Su Shen foi sozinho para o céu acima do abismo demoníaco, enfrentando o Supremo recém-emergido. Uma transação. 3/4 da minha expectativa de vida. O corpo de Su Shen irradiou luz divina, e seus olhos brilharam com um esplendor que assombrou as eras. Neste momento, Su Shen fundiu-se com o espírito da alma dentro de seu corpo, servindo como um receptáculo, permitindo que uma potência antiga do passado distante descendesse sobre esta era. É você? Não esperava que ainda estivesse vivo. O Supremo do abismo demoníaco viu a figura que aparecia, achando-a um tanto familiar, o que o surpreendeu levemente. Então ele suspirou dizendo, seu talento não é inferior ao nosso. Não é melhor trilhar o caminho de um alcance de Dao alternativo, alcançar a vida eterna conosco e buscar o verdadeiro significado do universo, vivendo bem? Por que se dar ao trabalho de planejar uma saída para esses seres semelhantes a insetos e lutar contra nós? Su Shen nada disse, travando uma batalha com o Supremo do abismo demoníaco. O poder celestial surgiu. O choque entre duas potências de nível supremo quase despedaçou os céus e a terra. O imperador divino Ping Tian, tendo finalmente revivido através do corpo de Su Shen, não pertencia a esta era. Em termos de força, ele não era páreo para um Supremo que estava quase em seu auge. Ele sangrou repetidamente, seu sangue imprimindo-se em cada canto do mundo. Imperador divino Ping Tian, um oponente como você é digno de respeito. Infelizmente não permitiremos que uma segunda potência como você nasça no mundo do abismo demoníaco. O Supremo do abismo demoníaco permanecia com as mãos atrás das costas, observando calmamente o esquema de Su Shen, ou melhor, do imperador divino Ping Tian. Ele tinha que admitir que o imperador divino Ping Tian, que já havia morrido uma vez, ainda conseguia agir através do rio do tempo por meio de alguém. Esse método era assombroso. Olhando para trás, entre os imperadores e soberanos dos tempos antigos e modernos, poucos possuíam tal método. No entanto, diante do poder absoluto, todos os cálculos acabariam por dar em nada. Su Shen sangrou, mas sorriu, eu morrerei. Calculei este dia há muito tempo. No distante rio do tempo, ao longo de incontáveis milênios, sempre haverá surpresas que permitem às pessoas verem a luz a partir do desespero. O Supremo do abismo demoníaco franziu a testa. Ele vagamente teve um mau pressentimento, querendo compreendê-lo, mas não encontrou pistas. Imperador divino Ping Tian, o que você quer dizer com isso? A técnica de cultivo de Su Shen inverteu-se dentro de seu corpo, e uma pagoda incrivelmente massiva apareceu acima do abismo demoníaco, gravado com as palavras: supressão da prisão. O Supremo do abismo demoníaco desferiu um soco em direção à pagoda, e uma aura inigualável despedaçou a estrutura. Imperador divino Ping Tian, se este é seu último recurso, então você só pode morrer. No momento em que a pagoda se despedaçou, no centro do distante céu estrelado, uma figura dominadora cuja aura suprimia todos os céus, abriu lentamente os olhos. Seus olhos brilharam com choque e confusão. Isso é, a aura de Mu. Como isso é possível? Potências do reino imperador podiam sentir vagamente o karma de todos relacionados a elas. O imperador Fang Bubai tinha certeza de que Mu Shen já havia morrido. No entanto, agora a aura de Mu Shen reaparecera. Sua figura atravessou incontáveis espaços. Não importa o que fosse, ele tinha que ir e ver a verdade. Su Shen, no abismo demoníaco, sorriu, deixando o Supremo do abismo demoníaco completamente perplexo. Su Shen caiu na zona proibida do abismo demoníaco. Nos últimos momentos de sua vida, ele viu Supremos antigos revivendo um após o outro na zona proibida. Um homem supremamente dominador despedaçou a barreira do céu e da terra. O salvador dos seres do abismo demoníaco não era ele, nem o imperador divino Ping Tian. O que o imperador divino Ping Tian e ele puderam fazer foi transmitir a notícia da zona proibida do abismo demoníaco. Mesmo com a poderosa supressão do Supremo do abismo demoníaco, ele não conseguia bloquear completamente todas as percepções de um grande imperador. Su Shen, usando o poder do imperador divino Ping Tian, transformou-se na aura de Mu Shen, como um minúsculo vislumbre de luz na escuridão sem limites, guiando o imperador Fang Bubai em direção ao abismo demoníaco. No espaço de reencarnação, Su Shen olhou para o vácuo escuro à sua frente. Como esperado de um imperador divino de uma era, Su Shen admirou sua ação decisiva, usando a autodestruição como um disfarce para enganar os céus, fazendo-se parecer com o imperador divino Ping Tian. Quando o Supremo do abismo demoníaco baixou a guarda, ele liberou uma marca celestial pertencente a Mu Shen. A marca que ele atingiu com seu poder de grande sábio foi apenas o suficiente para transmitir uma mensagem fraca, passando pela barreira do abismo demoníaco e atraindo a atenção do imperador Fang Bubai, o grande imperador. A zona proibida do abismo demoníaco foi exposta. Sendo uma zona proibida sem precedentes, o grande imperador contemporâneo não a ignoraria. Parece que haverá um grande problema. Em sua 11ª vida, você nasceu com um corpo divino, carregando a missão de uma existência antiga. Em um mundo onde o cultivo do Dao marcial tinha menos de 10.000 anos, com suas habilidades, você esmagou facilmente todos os gênios no país de Dragon Xia. Você foi o gênio número 1 de Dragon Xia, o salvador da era atual e o pioneiro de uma nova era do Dao marcial. Você sozinho pacificou a caverna do céu, sozinho abateu deuses celestiais, virou a maré na adversidade.
Sustentou um edifício em colapso e sozinho aventurou-se no abismo demoníaco para descobrir a verdade do mundo, aprendendo sobre um esquema antigo e protegendo o mundo por milhares de anos. Você decidiu cooperar com o Imperador Divino Ping Tian para salvar os seres do abismo demoníaco. Se a zona proibida do abismo demoníaco não fosse eliminada, certamente se tornaria um grande desastre no futuro. O Imperador Divino Ping Tian cooperou com você para lutar contra a zona proibida. Você controlou o poder do Imperador Divino Ping Tian, fazendo com que o Supremo do abismo demoníaco baixasse a guarda, atraindo o grande Imperador contemporâneo e usando o grande Imperador contemporâneo para salvar os seres do abismo demoníaco. Nesta vida, você foi o salvador da zona proibida do abismo demoníaco e também o inimigo que a zona proibida odiou profundamente. Tendo conspirado contra uma zona proibida, sua lenda viverá nos corações de incontáveis seres, para nunca perecer. Classificação: roxo 5 estrelas. Recompensa: 50.000 pontos de reencarnação. Capítulo 136. 50.000 pontos de destino. Uma vez que se atingia a qualidade roxa, tornava-se extremamente difícil continuar melhorando, mesmo que fosse por uma única estrela. Somando os 15.000 pontos de destino restantes anteriormente, Su Shen tinha agora 65.000 pontos de destino. Céus, por favor, me abençoem, não me deixem renascer em uma zona proibida desta vez. Su Shen abriu o livro de reversão do destino. Aptidão, 0. Capacidade de compreensão, 0. Histórico familiar, 0. Estado de espírito, 1.500. Aptidão, 30.000. Capacidade de compreensão, 20.000. Histórico familiar, 10.000. Ele ainda tinha 5.000 pontos de destino restantes, os quais Su Shen guardou como reserva. Nesta vida, ele queria se libertar de seus grilhões. Su Shen virou decisivamente para a próxima página. Era uma vez uma montanha, chamada Montanha da Queda da Terra. Disse que um grande imperador uma vez caiu aqui. Hoje já é uma das seitas de Dao de nível mais alto no domínio do Dao do submundo azul. Irmão sênior, isso é ruim. A irmã Júnior foi capturada pela seita do Dao do firmamento roxo novamente. Em uma plataforma de lótus, onde o Ki imortal flutuava, sentava-se um belo jovem. Enquanto o jovem permanecia ali, o mundo inteiro parecia girar ao seu redor, com anomalias contínuas surgindo. Atrás dele, um profundo reino do vazio emergiu, assemelhando-se a uma antiga tumba de espadas, enterrando incontáveis quis de espada e nutrindo uma espada divina capaz de decepar o céu e a terra. Ao ouvir a notícia, enquanto o jovem abria lentamente os olhos, o ar no espaço circundante e as ondulações na água pararam completamente. Memórias inundaram instantaneamente a mente de Su Shen. Nesta vida, ele se chamava Nangon Shen. Nasceu em uma família de quase imperadores, possuía o corpo de espada supremo inato desde o nascimento e até entrou na montanha da queda da terra para cultivar. Então é assim, reencarnei no domínio do Dao do submundo azul. Su Shen percebeu. O domínio do Dao do submundo azul também era um dos 9 grandes domínios do mistério celestial, com uma base mais profunda do que o antigo domínio do mistério celestial e incontáveis seitas de Dao poderosas. Embora a montanha da queda da terra fosse uma seita de Dao poderosa, tinha apenas um homem velho em vestes de linho, que era o mestre de Su Shen nesta vida. Ele havia aceitado sucessivamente 5 discípulos. Além deles havia apenas uma pequena loja, uma criatura do tamanho da palma da mão, dormindo profundamente na plataforma de lótus. Su Shen era o irmão sênior da montanha da queda da terra. A irmã júnior que fora capturada chamava-se Xiao Qianlin. Ela era a 5ª discípula do velho taoísta da montanha da queda da terra. A seita do Dao do firmamento roxo também era uma das principais forças no domínio do Dao do submundo azul, uma seita classificada entre as 10 melhores. E o jovem que veio dar a notícia era o 4º discípulo da montanha da queda da terra. Seu nome era Ji Shankon. Su Shen disse impotente: diga-me qual ovo de besta divina antiga a irmã Júnior Xiao roubou da seita do Dao do firmamento roxo desta vez. Ji Shankon balançou a cabeça. Irmão sênior, não é nada disso. Su Shen assustou-se levemente e disse em voz baixa: poderia ser que a irmã Júnior Xiao aleijou algum sucessor da seita do Dao do firmamento roxo? Já lhe disse repetidamente, quando estiver por aí, não saia aleijando as pessoas. Vocês deveriam ter lutas de treino normais. Nossa montanha da queda da terra sempre foi cheia de virtude marcial e é um bom lugar. Ji Shankon balançou a cabeça. Irmão sênior, também não é isso. Su Shen surpreendeu-se. Poderia ser que a irmã Júnior Xiao incendiou o pavilhão de escrituras da seita do Dao do firmamento roxo? Não posso me envolver nisso. É melhor deixar o mestre, aquele velho, ir e trazer a irmã Júnior Xiao de volta. Ji Shankon ainda balançou a cabeça. Su Shen relaxou. Ele não conseguia pensar em nada mais sério do que isso. Ji Shankon disse com um sorriso amargo: irmão sênior, pode ser ainda mais sério do que essas coisas. O coração de Su Shen, que acabará de se acalmar, acelerou novamente. Ji Shankon disse: irmão sênior, a irmã Júnior Xiao foi capturada pela Santa Lin Vantan, a santa da seita do Dao do firmamento roxo. A Santa Lin Vantan solicitou especificamente que você, irmão sênior, vá pessoalmente à seita do Dao do firmamento roxo, dizendo que preparou um grande presente para esperá-lo. Se você, irmão sênior, não for, eles suprimirão a irmã Júnior no portão da montanha da seita do Dao do firmamento roxo, trazendo vergonha para nossa montanha da queda da terra. Uma memória passou pela mente de Su Shen. A Santa Lin Vantan, a santa da seita do Dao do firmamento roxo, uma das 10 grandes belezas do domínio do Dao do submundo azul. Ela também era sua noiva. A família Lin era uma super seita de Dao dentro da seita do Dao do firmamento roxo. Eles eram um par perfeito para a família Nangon.
No entanto, Nangong-shen havia rejeitado a Santa Lin Vanta e até fugido diretamente do casamento diante das duas grandes superforças. Não, absolutamente não. Nesta viagem para a seita do Dao do Firmamento Roxo, eu definitivamente irei para nunca mais voltar. A expressão de Su Shen era séria. Ji Shankon hesitou. Irmão sênior, vamos simplesmente abandonar a irmã júnior? Su Shen balançou a cabeça. Nossa montanha da queda da terra é unida como um só. Como poderíamos abandonar a irmã júnior? Vou acender um incenso para a irmã júnior e rezar por ela. O resto só pode depender da sorte pessoal dela. Ji Shankon. Que piada. Su Shen sabia que a Santa Lin Vantan desejava poder despedaçá-lo em 1000 pedaços. Embora a Montanha da Queda da Terra também fosse uma das principais seitas de Dao no domínio do Dao do Submundo Azul, comparada à seita do Dao do Firmamento Roxo, tinha uma desvantagem clara. Não havia pessoas suficientes. Se a Montanha da Queda da Terra perdesse a reputação, que assim fosse. De qualquer forma, sua reputação já estava praticamente arruinada. Su Shen permaneceu firme como um cão velho, recusando-se a deixar a montanha. Ji Shankon partiu. Várias horas depois, ele retornou. Su Shen abriu os olhos. Irmão aprendiz Júnior Ji, por que você voltou de novo? Ji Shankon coçou a cabeça, o rosto cheio de impotência. Irmão sênior, sinto muito. O mestre, aquele velho, disse que a seita do Dao do Firmamento Roxo tem algo contra ele. Se você não for, a seita do Dao do Firmamento Roxo tornará seu segredo público, e sua reputação de toda a vida será arruinada. Então... Capítulo 137. Su Shen soltou um longo suspiro. Pensar que ele, o digno irmão sênior da Montanha da Queda da Terra, o maior prodígio do domínio do Dao do Submundo Azul, realmente iria ceder a uma mulher? Não. Su Shen ergueu-se lentamente da plataforma de lótus. Seita do Dao do Firmamento Roxo? Eu deveria evitar o fio da lâmina deles? Irmão aprendiz Júnior Ji, venha comigo até a seita do Dao do Firmamento Roxo. Quero ver quais truques eles estão tramando. A situação mudou abruptamente. Uma espada afiada e oculta perfurou o céu, seus unidos ressoando com todas as coisas na Montanha da Queda da Terra. A pequena locha negra, esparramada no canto da plataforma de lótus, abriu seus olhos sonolentos, contraiu seus 2 bigodes e bocejou. O cultivo do Dao da espada do pequeno Shenzi melhorou novamente. Como esperado do corpo da espada suprema inato. Mesmo naquele grande mundo onde prodígios surgem em bandos, eles certamente teriam lugar. Ji Shankon, ao ouvir que Su Shen queria levá-lo à seita do Dao do Firmamento Roxo, balançou a cabeça repetidamente e acenou com as mãos. Cof, cof, irmão sênior. Isso não é necessário, certo? Eu acredito na sua força. O que é uma pequena seita do Firmamento Roxo? Eles não são páreo para você. Su Shen agarrou Ji Shankon diretamente com uma mão. Ji Shankon parecia totalmente resignado. A pequena locha negra sentiu vagamente que algo estava errado. Da plataforma de lótus, ela tensionava pular no lago e escapar. Uma mão agarrou diretamente sua cauda. Sênior Long Kill, você também deve vir conosco para a seita do Dao do Firmamento Roxo. A pequena locha negra parecia totalmente resignada. Su Shen, carregando uma pessoa e uma besta, rasgou o espaço e seguiu em direção à seita do Dao do Firmamento Roxo. No vale profundo da Montanha da Queda da Terra, um velho em um hobby de cânhamo apoiava-se preguiçosamente no corrimão do pavilhão de bambu, observando a fenda negra desaparecer gradualmente. Pequeno Shenzi, tudo é destino, nem um pouco depende do homem. Deste dia você não pode escapar. Não é que seu mestre não queira ajudá-lo. O velho balançou a cabeça. Seita do Dao do Firmamento Roxo, uma das 10 forças mais poderosas no domínio do Dao do Submundo Azul. Em uma era distante, um grande imperador nasceu ali. O tempo passou, mas o legado permaneceu. Em apenas alguns dias, Su Shen viajou da Montanha da Queda da Terra até a seita do Dao do Firmamento Roxo. Da Montanha da Queda da Terra, Nangong-shen chegou conforme o convite. Su Shen permanecia no reino do vazio, seus hobbies brancos agitando-se, seu porte refinado como jade. Seus 3.000 fios de cabelo caíam como uma cascata, brilhando com a luz das estrelas como a Via Láctea, como se um imortal exilado tivesse descido, possuindo uma nobreza indescritível. Nangong-shen. É Nangong-shen da Montanha da Queda da Terra. Como ele ousa vir à nossa seita do Firmamento Roxo? Foi ele quem traiu a Santa Lin, aquele canalha maldito. Vamos todos. Hoje devemos fazer justiça pela Santa Lin. A seita do Firmamento Roxo entrou em erupção. Rastros de luz arco-íris cruzaram o céu sobre a seita. A geração mais jovem estava cheia de indignação justa. Dentro da seita, uma voz clara surgiu. Todos, recuem e deixem Nangong-shen entrar. Enfrentando olhares que poderiam esfolá-lo vivo, Su Shen, carregando Ji Shankon e Long Kill, entrou na seita do Dao do Firmamento Roxo. Lá dentro, uma mulher em um hobby taoísta de lua crescente apareceu. Suas vestes flutuavam como se pudessem ser levadas pelo vento. Seu cabelo negro como corvo, como uma cascata, estava preso casualmente com um grampo, com alguns fios caindo ao lado de suas bochechas claras. Sua pele era mais branca que a neve, tão delicada que parecia poder quebrar com um toque, como uma fada que não consome comida mortal. Ao lado dela, uma jovem em um traje justo estava amarrada a um pilar de pedra, seus pés como raízes de lótus suspensos no ar. No entanto, não havia sinal de pânico em seu rosto. Vendo Su Shen chegar, seu pequeno nariz franziu ligeiramente e os cantos de seus olhos curvaram-se para cima como crescentes. Irmão sênior, eu sabia que você não me abandonaria. Ao redor deles estavam numerosos prodígios do Palácio do Dao das Nuvens Roxas, todos com porte extraordinário. Irmã Júnior, eu também estou aqui. Ji Shankon tentou fazer sua presença ser notada. Su Shen soltou, fazendo com que Ji Shankon tivesse um encontro íntimo e inesperado com o chão. Long Kill zombou, mas então Su Shen também o soltou.
Ai ai, pequeno Shenzi, você pode mostrar algum respeito a este velho dragão? Long Qiu esticou uma garra e esfregou as costas, pensando que os jovens de hoje estavam realmente se tornando cada vez menos respeitosos com ele, este velho dragão. Os olhos calmos da Santa Lin Vantan como águas paradas ondularam levemente ao ver Su Shen chegar. Su Shen sorriu. Parabéns, Santa Lin, pelo seu rompimento para o reino Nirvana. A Santa Lin Vantan não respondeu, encarando Su Shen, que sentiu um leve formigamento no couro cabeludo. Não importa quantas vidas passassem, as mulheres ainda eram criaturas aterrorizantes. Um poderoso prodígio da seita do firmamento roxo manifestou-se. Nangon Shen, o mundo diz que você é a pessoa número 1 no domínio do Dao do submundo azul em 10.000 anos. Eu, Shuao, desafio você. Se você é a pessoa número 1 ou não, ainda não recebeu a minha aprovação. Su Shen olhou para o prodígio que se autodenominava Shuao, sua expressão calma e totalmente indiferente. Shuao? Sinto muito, nunca ouvi falar. Runas roxas brilharam nos olhos de Shuao e em seguida uma figura massiva apareceu. Hoje você ouvirá o meu nome, Shuao. Enfrentando Shuao, que subitamente se transformou e bloqueou seu caminho, Su Shen moveu a mão. Uma palma clara como jade golpeou Shuao diretamente, transformando-o em um meteoro que desapareceu de vista. Corpo de trovão é problemático de esbofetear, dá uma sensação de formigamento. Su Shen murmurou para si mesmo, com desdém. Os prodígios da seita do firmamento roxo empalideceram subitamente. Shuao estava entre os melhores prodígios da seita, no entanto, foi repelido casualmente como uma mosca. Seria possível que o lendário Nangon Shen fosse realmente tão poderoso? Capítulo 138. Vocês não são páreo para Nangon Shen. A Santa Lin Vantan olhou para Su Shen, percebendo vagamente que o cultivo dele havia avançado novamente. Irmão sênior, poderoso. Xiao Qianlin, amarrado ao pilar, assistiu Su Shen liberar seu poder divino e não pôde evitar torcer. O olhar da Santa Lin Vantan tornou-se frio, fazendo o rostinho de Xiao Qianlin murchar instantaneamente. A pequena demonia que não temia nada nem ninguém e fazia o domínio do Dao do submundo azul tremer ao seu nome, tinha realmente caído nas mãos da Santa Lin Vantan. Su Shen conteve um sorriso e disse, Santa Lin Vantan, o que será necessário para você libertar a irmã Júnior Xiao? Lin Vantan disse friamente, eu quero que você se case comigo. Su Shen olhou para a bela mulher, fria como gelo, como uma deusa da lua descida ao mundo mortal, e balançou a cabeça em recusa. Sinto muito. Meu coração é dedicado ao Dao. Lin Vantan disse relutante, Nangon Shen, se seu coração é dedicado ao Dao, por que você veio ao encontro? Su Shen estava impotente. Ele, na verdade, também não queria ter vindo. Os outros prodígios do Palácio do Dao das Nuvens Roxas ao redor queriam falar em favor de sua santa. Mas pensando em Shuao, que fora enviado voando com um único tapa, eles involuntariamente engoliram as palavras. Lin Vantan estendeu a mão, sua espada de jade repousando contra o pescoço de Xiao Qianlin. Nangon Shen, se você puder deixar o Palácio das Nuvens Roxas em segurança hoje, de agora em diante, não haverá mais laços entre nós. Se você não puder sair, deve aceitar meus arranjos. Su Shen estava muito impotente. Ele provavelmente entendia por que Nangon Shen havia fugido de seu casamento e se escondido na montanha da queda da terra. Isso era realmente aterrorizante. No entanto, ele ainda tinha que levar Xiao Qianlin de volta. O ar estagnou. Um após o outro, os prodígios da seita do firmamento roxo emergiram. Uma exibição grandiosa. Long Qiu puxou Ji Shankon e se escondeu atrás de um pico massivo da seita. Céus! Eu digo que o pequeno Shenzi deveria apenas ceder a essa mulher maluca. Não é como se ele fosse perder alguma coisa de qualquer maneira. Long Qiu bateu no peito e resmungou. Ji Shankon assentiu profundamente em concordância. Sênior Long Qiu, você acha que o irmão sênior pode parar todos os gênios da terra sagrada do firmamento roxo sozinho? Ji Shankon perguntou curioso. Eu também não sei. Long Qiu balançou a cabeça. Durante este período de cultivo de portas fechadas, vi que o cultivo do Dao da espada do pequeno Shenzi melhorou novamente, mas desta vez, a seita do firmamento roxo claramente não quer deixá-lo ir, já que uma anomalia antiga rompeu o selo e apareceu neste grande mundo. Os céus e a terra escureceram, e incontáveis raios de luz de habilidades divinas se espalharam, obscurecendo o sol e a lua. Ji Shankon montou em Long Qiu. Uma pessoa e uma besta colocaram a cabeça para fora, olhando curiosamente para o campo de batalha. O campo estava cheio de destroços espalhados. Um após o outro, poderosos prodígios do Palácio das Nuvens Roxas jaziam ao lado com rostos amargos. Entre eles, aquele com a aura mais poderosa teve seu cabelo cortado e seu hobby de penas rasgado. Aquela anomalia que Long Qiu mencionou ter revivido dentro do Palácio das Nuvens Roxas, estava atualmente olhando para as linhas da palma de sua mão, duvidando da própria vida. A expressão de Long Qiu iluminou-se. O pequeno Shenzi realmente possui tal força? Parece que ele deve ter entrado no reino do Dao. Como esperado, este dragão o ensinou bem. Ji Shankon. Su Shen aproximou-se da Santa Lin Vantan, que estava ajoelhada em um joelho, incapaz de se levantar. Eu, Nangon Shen, sou sinceramente dedicado ao Dao. Ele então passou por Lin Vantan, ergueu a mão e partiu as correntes com um único golpe de espada, libertando Xiao Qianlin. Xiao Qianlin estava radiante. Obrigada, irmão sênior. Su Shen partiu com Xiao Qianlin sem a menor hesitação, afastando-se calmamente. A voz da Santa Lin Vantan ainda veio de trás dele. Nangon Shen, a partir de hoje não haverá mais laços entre você e eu. Su Shen suspirou levemente em seu coração. Nangon Shen realmente não tinha sentimentos românticos, apenas a busca pelo grande Dao. Assim, cortar os laços não era ruim. Vendo isso, Ji Shankon e Long Qiu deixaram rapidamente o pico da montanha, seguindo os passos de Su Shen.
Os 13 e a besta partiram da seita do Dao do firmamento roxo. Dentro do grande salão da seita, um ancião olhou na direção em que Su Shen e os outros partiram, perguntando confuso: Santo Senhor, realmente vamos deixar Nangon Shen partir tão facilmente? O Santo Senhor do firmamento roxo suspirou: este assunto é apenas uma brincadeira de criança entre juniores. Já que o garoto da família Nangon não tem sentimentos por Vantan, cortar os laços cedo, tanto para aquele garoto quanto para Vantan, é uma boa escolha. O ancião desconfiou, murmurando para si mesmo: Santo Senhor, você deveria baixar a espada do firmamento roxo que está na sua mão. Várias vezes ele suspeitou que seu Santo Senhor não resistiria a avançar e partir Nangon Shen com uma espada. Afinal, toda a seita sabia o quanto o Santo Senhor adorava sua filha. Na realidade, era exatamente como o ancião pensava. Se não fosse por aquele velho dragão estar presente, hoje o Santo Senhor certamente não teria deixado Su Shen sair tão facilmente. De volta à montanha da queda da terra, o velho em roupa simples ficou muito surpreso. Seu discípulo mais velho havia retornado completamente ileso. Cortar laços emocionais, buscar o Dao de todo o coração, sem mais emaranhados, parece não ser ruim. O velho estalou os lábios. Na montanha da queda da terra, Su Shen olhou para Xiao Qianlin, sentindo-se muito impotente. Irmã Júnior Xiao, de hoje em diante, você não tem permissão para descer a montanha até que cultive até o reino Nirvana. O tom de Su Shen não admitia recusa. Xiao Qianlin mostrou sua língua rosada, sabendo que Su Shen não estava brincando, e não teve escolha a não ser aceitar o arranjo do destino. Ji Shankon não pôde evitar rir ao ouvir isso. Ver a irmã Júnior de castigo era uma visão satisfatória. E você, irmão aprendiz Júnior Ji, é o mesmo. Você não tem permissão para descer a montanha até que rompa para o reino Nirvana. Su Shen queria cortar o problema pela raiz. Ji Shankon ficou atônito. Xiao Qianlin riu alegremente. Faziam 40 mil anos desde que o imperador Fang Bubai atingira o Dao. O caminho do cultivo só se tornaria mais difícil de agora em diante. Nem todos estariam qualificados para obter fonte divina suficiente para durar até o próximo grande mundo. Ele, Su Shen, nesta vida, era inteiramente dedicado ao Dao. Capítulo 139. O legado da Montanha da Queda da Terra pode ser rastreado até antes da Era Antiga, um tempo em que múltiplos imperadores podiam coexistir. Um grande imperador chamado Wansu lutou contra seu arqui-inimigo aqui, deixando para trás seu legado, a escritura imperial, a escritura indestrutível de Wansu. Su Shen olhou para a cena dilapidada diante dele, contemplando o vazio sem limites. É aqui, onde o grande imperador Wansu uma vez alcançou o Dao. Su Shen estava surpreso. Dezenas de milhões de anos haviam se passado, mas o lugar onde o grande imperador Wansu alcançou o Dao permanecia muito bem preservado. Você está surpreso? Este é o verdadeiro legado da minha montanha da queda da terra, o segredo que nunca foi quebrado, mesmo após dezenas de milhões de anos e inúmeros declínios da montanha da queda da terra. O velho em roupa simples deu uma risada baixa. Não muito tempo depois de Su Shen retornar à montanha da queda da terra vindo da seita do Dao do firmamento roxo, o pequeno velho o encontrou. Su Shen vira este mestre, o senhor da montanha da queda da terra, que era tão elusivo quanto um dragão divino, algumas vezes, mas nenhuma delas fora por um bom motivo. Su Shen estava vigilante. Ele temia ter que descer a montanha novamente para limpar a bagunça de seu irmão Júnior e de sua irmã Júnior, ou que o velho tivesse feito outra aposta com alguém e quisesse que ele saísse para um passeio. Se ele perdesse algo, poderia até ter que voltar à família Nangon para conseguir recursos para limpar a sujeira do velho, o que seria outro assunto problemático. Mas Su Shen não esperava que. A primeira coisa que o pequeno velho disse a Su Shen foi: Pequeno Shenzi, você quer ver o verdadeiro alicerce da minha montanha da queda da terra? Su Shen ficou muito surpreso, e sua vigilância cresceu ainda mais. Não existe boa ação sem segundas intenções. Nangon Shen cobiçava o verdadeiro alicerce da montanha da queda da terra há muito tempo, mas não houve movimento por décadas. O pequeno velho sempre balançava a cabeça e recusava, usando desculpas como o momento não é o certo, ou não é o destino para dispensá-lo. No entanto, Su Shen finalmente não pôde resistir à tentação de um legado imperial. A curiosidade em seu coração o fazia sentir que nada no mundo era mais importante do que o legado de um imperador. Assim, ele seguiu o pequeno velho até um lugar na montanha da queda da terra onde nunca estivera antes. O lugar onde o grande imperador Wansu alcançou o Dao no passado. No passado, o grande imperador Wansu alcançou o Dao aqui. O mundo foi grandemente estilhaçado, e os céus e a terra infinitos tornaram-se vácuo. Do vazio, o grande imperador Wansu compreendeu o Dao da destruição e do renascimento. Ele remodelou o universo em meio à destruição, e em um salto tornou-se o senhor dos céus e da terra, um grande imperador reverenciado por todas as raças. Ao falar do antigo grande imperador Wansu, o rosto do pequeno velho mostrava reverência. Su Shen estava maravilhado. Remodelar o universo em meio à destruição soava simples, mas provavelmente significava que o grande imperador Wansu havia dominado pelo menos 2 caminhos do Dao, e ambos eram caminhos de elite. Entre todos os imperadores, ele poderia ser chamado de um dos fortes. Dezenas de milhões de anos depois, ainda havia vestígios de sua conquista do Dao no mundo. De fato, para cada grande imperador alcançar o Dao, aptidão, capacidade de compreensão e sorte são indispensáveis. Isso era verdade mesmo na Era Antiga, quando múltiplos imperadores coexistiam, quanto mais nesta Era atual, onde um único imperador reina supremo. Quão difícil é alcançar o Dao? O pequeno velho disse: Você tem o corpo supremo da espada inato e a linhagem da família Nangon. E aquela garotinha da família Lin tem o corpo santo de King Mu e a linhagem da família Lin. O filho de vocês possuirá simultaneamente o Dao da destruição e do renascimento, e talvez se torne o segundo grande imperador Wansu. Você realmente não vai considerar isso? O rosto de Su Shen escureceu.
Ele finalmente entendeu por que a família Nangon e a família Lin estavam tão empenhadas em fazer os dois se casarem. Acontece que este pequeno velho era quem estava causando o problema. Su Shen balançou a cabeça e recusou. Eu já sou o Dao inigualável. Por que preciso de um sucessor? O pequeno velho assentiu com satisfação. É por isso também que eu o trouxe aqui como seu mestre. Seu talento é o maior no domínio do Dao do submundo azul em 10.000 anos. Talvez você compreenda algo aqui. Claro, se você mudar de ideia, este velho irá à seita do Dao do firmamento roxo propor casamento novamente para você a qualquer momento. Su Shen. O pequeno velho ainda estava pensando nisso. Su Shen começou a compreender a oportunidade deixada pelo grande imperador Wang Su, o lugar onde um grande imperador alcançou o Dao. Esta era uma oportunidade com a qual inúmeros cultivadores sonhavam. Su Shen começou a cultivar a escritura indestrutível de Wang Su. Era como se ele visse a cena do supremo grande imperador alcançando o Dao no passado. O pequeno velho olhou para esta cena, incerto se sua decisão fora certa ou errada. Havia mais uma coisa sobre este lugar que ele não contará a Su Shen. Embora este fosse o lugar onde o grande imperador Wang Su alcançou o Dao e pudesse auxiliar no cultivo da escritura indestrutível de Wang Su, os rastros do Dao deixados pelo grande imperador aqui diminuiriam gradualmente e eventualmente desapareceriam com o cultivo. O último alicerce restante deveria ter sido usado para cultivar um imperador supremo, que seguiria o mesmo caminho do grande imperador Wang Su, a fim de manter a glória da montanha da queda da terra. Mas, ele acabou amolecendo o coração. Su Shen cultivou na montanha da queda da terra. O tempo voou. 10 anos se passaram. Um grande evento ocorreu no domínio do Dao do submundo azul. O selo do domínio demoníaco do submundo profundo, um grande domínio que fora uma vez selado pelo domínio do Dao do submundo azul, afrouxou. Isso atraiu a atenção de inúmeras forças no domínio do Dao do submundo azul. 300.000 anos atrás, o grande imperador do domínio do Dao do submundo azul selou pessoalmente o domínio demoníaco do submundo profundo. Agora que o selo estava afrouxando, eles inevitavelmente fariam um retorno, afetando todo o domínio do Dao do submundo azul, o que certamente resultaria em devastação generalizada. Su Shen emergiu da reclusão do lugar onde o grande imperador Wang Su alcançou o Dao. Em 10 anos, ele já havia obtido a compreensão inicial da escritura imperial de Wang Su. Ji Shankong disse com um rosto lamentável: Irmão sênior, as coisas estão ruins. O terceiro irmão sênior foi suprimido por um prodígio do domínio demoníaco do submundo profundo. O terceiro, chamado Su Yanbai, possuía o corpo da vastidão inato. Sua força e aptidão não deviam ser subestimadas. Ele era um gênio de nível santo. Su Shen ficou levemente surpreso. Ele reconhecia a força de Su Yanbai. Su Shen disse: E quanto à irmã Júnior Ye? Ela deveria estar de volta dos ermos do norte. A segunda, chamada Ye Jingon, tinha o destino do deus da lança inato e uma personalidade feroz e implacável. Ji Shankong disse impotente. A irmã Júnior Ye foi resgatar o irmão sênior Su, mas ocorreu um pequeno acidente. Su Shen franziu a testa. Será que a irmã Júnior Ye também foi suprimida por aquele prodígio do domínio demoníaco do submundo profundo? Ji Shankong balançou a cabeça. A irmã Júnior Ye. Ela não viu o irmão sênior Su nem o prodígio do domínio demoníaco do submundo profundo. Ela foi resgatar o irmão sênior Su, mas acidentalmente entrou em uma área restrita e está presa lá dentro. Ela me contatou e precisa que você, irmão sênior, tome uma atitude. Su Shen. Su Shen suspirou. Meus tolos irmão Júnior e irmã Júnior. Ji Shankong suspeitou que o irmão sênior o estivesse xingando também. Ele hesitou, sentindo-se um pouco desolado. Irmão sênior, vamos oferecer incenso para a segunda irmã sênior e para o terceiro irmão sênior? Su Shen olhou para ele de soslaio e deu um tapa em sua cabeça. Oferecer incenso para quê? Eles são seu irmão e irmã sênior. Como posso eu, como irmão sênior, ignorá-los quando estão em perigo? Ji Shankong ficou surpreso. Este não era o estilo do irmão sênior. Eu quero ver quem se atreve a tocar no pessoal da minha montanha da queda da terra. Su Shen estava um pouco interessado. Após sair da reclusão, ele alcançara sucesso no cultivo da escritura indestrutível de Wang Su e estava procurando alguém para testá-la. E as pessoas do domínio demoníaco do submundo profundo vieram até ele por conta própria. Ji Shankong disse: O mero prodígio do domínio demoníaco do submundo profundo naturalmente não é páreo para o irmão sênior. Com o irmão sênior agindo, certamente será moleza. Su Shen pegou Ji Shankong com uma mão. Irmão sênior, eu ainda não rompi para o reino Nirvana. Não posso descer a montanha. O rosto de Ji Shankong mudou, e ele lutou desesperadamente. Su Shen disse calmamente, exceto para treinamento. Passo além do céu. O que demoníaco vazando do domínio demoníaco do submundo profundo fez com que os 100.000 li ao redor se tornassem estéreis. As várias linhagens de Dao do domínio do Dao do submundo azul imediatamente começaram a estabelecer linhas defensivas. Houve também linhagens de Dao poderosas que formaram equipes de exploração para entrar no perigoso domínio demoníaco do submundo profundo. O domínio demoníaco do submundo profundo, como um grande domínio, era ao mesmo tempo perigoso e guardava grandes oportunidades. As pedras de cristal demoníaco formadas a partir dos seres falecidos podiam temperar o corpo e eram incrivelmente valiosas no domínio do Dao do submundo azul. Muitos prodígios supremos do domínio ficaram alarmados com isso e correram para o domínio demoníaco do submundo profundo com suas respectivas linhagens de Dao. No entanto, como um grande domínio que uma vez contestou o domínio do Dao do submundo azul, mesmo após ser exilado por um grande imperador por 300.000 anos, ele ainda possuía um alicerce poderoso, com prodígios surgindo um após o outro. Enquanto os prodígios do domínio do Dao do submundo azul queriam matar os seres do domínio demoníaco do submundo profundo para obter pedras de cristal demoníaco. Porque os seres do domínio demoníaco do submundo profundo não quereriam devorar os corpos físicos dos gênios do submundo azul para compensar suas próprias deficiências? Avançar ainda mais em seu Dao?
Esta era uma luta inevitável, especialmente nesta era em que o caminho de cultivo estava se tornando cada vez mais difícil, à beira de entrar na era do declínio do Dharma. Para sobreviver e viver até o próximo grande mundo, o que mais se precisava era de recursos. Esta estava destinada a ser uma era incrivelmente cruel. Su Shen trouxe Ji Shankon para o passo além do céu. A aparição de Su Shen atraiu imediatamente a atenção das muitas linhagens de Dao no passo além do céu. É Nangon Shen da montanha da queda da terra. É ele. Ele finalmente saiu da reclusão. O gênio número 1 do meu domínio do Dao do submundo azul finalmente chegou. Desta vez, vamos ver quão arrogantes essas feras do domínio demoníaco do submundo profundo podem ser, pensando que meu domínio do Dao do submundo azul não tem ninguém. Por favor, jovem mestre Nangon, salve meu discípulo. Ele caiu na armadilha astuta dos canalhas do domínio demoníaco do submundo profundo e foi capturado. A aparição de Su Shen entusiasmou muitas linhagens de Dao. Eles viram um vislumbre de esperança. Diante dos olhares fervorosos, Ji Shankon, que estava sendo carregado por Su Shen, estava totalmente abatido. Ele cobriu o rosto, tentando se esconder da vista de todos. Jovem Lorde, é o Jovem Lorde Ji. Algo terrível aconteceu. Um velho em uma túnica roxa reconheceu Ji Shankon, que estava sendo carregado. Sua expressão era estática, e ele correu para frente. Ji Shankon acenou com a mão. Velho, você pegou a pessoa errada. Meu sobrenome não é Ji, e meu nome não é Shankon. O velho afirmou, seu nome é Ji Shankon, e você é o Jovem Lorde da minha família Ji antiga e desolada. Somente o Jovem Lorde me chama de velho, todos os outros me chamam de Sênior. Ji Shankon. O velho disse ansiosamente, Jovem Lorde, a jovem senhorita foi capturada por pessoas do domínio demoníaco do submundo profundo. Ela caiu em uma armadilha montada por um prodígio astuto do submundo profundo e foi capturada junto com os discípulos de muitas famílias antigas e desoladas. Os demônios do domínio demoníaco do submundo profundo são todos ferozes e maliciosos. A jovem senhorita é delicada, e temo que algo impróprio possa acontecer a ela a cada segundo que ela estiver no covil do demônio. O rosto de Ji Shankon mudou instantaneamente, tornando-se extremamente pálido. O que você disse? Minha irmãzinha foi capturada por pessoas do domínio demoníaco do submundo profundo? Ji Shankon não conseguia mais manter a calma. Ele olhou para seu irmão sênior. Irmão sênior, algo terrível aconteceu. Su Shen olhou para ele. Eu sei que algo terrível aconteceu. Ji Shankon deu uma risada sem jeito. Irmão sênior, minha irmãzinha ainda é jovem e bonita. Ela não pode morrer assim. Por favor, irmão sênior, tome uma atitude. Minha irmãzinha certamente será dedicada a você, servindo-o como um boi ou um cavalo, até como uma criada que serve chá, ela o recompensará, irmão sênior. Su Shen ficou surpreso. Ji Shankon, que parecia honesto e direto, era na verdade esse tipo de pessoa. Su Shen recusou, meu coração é dedicado ao Dao. No entanto, já que você, irmão Júnior Ji, está me pedindo, se sua irmã tiver uma oportunidade, eu agirei uma vez. Quanto a se ela não tiver uma oportunidade e for comida, então ele também não teria meios de trazer os mortos de volta à vida. Ji Shankon ficou exultante. Obrigado, irmão sênior. Com o irmão sênior agindo, que tipo de prodígios do domínio demoníaco do submundo profundo poderiam ter uma chance? O ancião da família Ji parecia deleitado, curvou-se profundamente e disse, obrigado, filho divino Nangon, por sua assistência. Em outro dia, minha família Ji certamente trará presentes para visitá-lo. Salvar um era salvar, salvar dois era salvar. Não fazia muita diferença para Su Shen. Subsequentemente, Su Shen começou a entender a situação no domínio demoníaco do submundo profundo. Prodígios haviam emergido do domínio demoníaco do submundo profundo, e havia até um prodígio muito poderoso chamado Moqianren, conhecido como a reencarnação do ancestral demônio. Ele continha os restos de um deus demônio dentro de seu corpo, possuía a aptidão para alcançar o estado de imperador e era extremamente aterrorizante. Ele desafiara muitos prodígios no domínio do Dao do submundo azul e nunca fora derrotado. Será que tanto minha irmãzinha quanto o irmão sênior Su foram capturados por este Moqianren? Perguntou Ji Shankon. O ancião da família Ji balançou a cabeça. Moqianren apenas desafia os gênios mais fortes das várias linhagens de Dao no domínio do Dao do submundo azul. Ji Shankon ficou aliviado. Ele sabia quão fraca sua irmãzinha era. Ela não chamaria a atenção de tal prodígio. Será que existem outros prodígios aterrorizantes no domínio demoníaco do submundo profundo que capturaram todos os gênios do submundo azul de uma só vez? A expressão de Ji Shankon tornou-se levemente solene. O ancião da família Ji respirou fundo e com algum constrangimento explicou a situação. Acontece que os gênios do domínio do Dao do submundo azul, após uma grande vitória contra os gênios do domínio demoníaco do submundo profundo, tornaram-se arrogantes e pensaram que o domínio demoníaco do submundo profundo era vulnerável. Eles então perseguiram diretamente os gênios do submundo profundo profundamente em seu território. No fim foram derrotados um a um. Alguns morreram, alguns foram aprisionados. Se todas essas pessoas morressem, o domínio do Dao do submundo azul certamente sofreria uma grande perda de ki de origem. Ji Shankon. Muitos prodígios e monstros de várias linhagens de Dao despertaram e foram profundamente no domínio demoníaco do submundo profundo, pretendendo resgatar aquelas pessoas. Mas todos perderam para Moqianren e nunca retornaram. O ancião da família Ji sorriu amargamente. Agora, apenas você, filho divino Nangon, pode salvar o domínio do Dao do submundo azul deste dilema. Os anciãos de muitas linhagens de Dao no passo além do céu também olharam para Su Shen. Diante do olhar de todos, Su Shen disse, eu desafiarei Moqianren. O resto é com vocês. Salvar um era salvar, salvar dois era salvar. Mas salvar um grupo, isso era um assunto muito problemático. No entanto, isso foi o suficiente para as várias linhagens de Dao.
Com Su Shen liderando o caminho para lidar com o mais forte, seus discípulos não eram inferiores a ninguém. Su Shen deixou o passo além do céu e entrou no território do domínio demoníaco do submundo profundo. Era uma vasta extensão cinzenta aqui. O Qi cinza podia causar pequenas mudanças na mente de alguém, e o Qi de origem dentro do corpo enfraqueceria gradualmente ao longo do tempo. Su Shen repeliu esse Qi cinza. Ele começou a liderar as várias forças profundamente no domínio demoníaco do submundo profundo. Antes de muito tempo, eles chegaram a uma antiga muralha da cidade. A muralha foi construída com pedras negras, estendendo-se infinitamente como um paço celestial ali parado, coberto com runas densas. Claramente, os seres do domínio demoníaco do submundo profundo também estavam se guardando contra o domínio do Dao do submundo azul. Assim que Su Shen e os outros chegaram, os seres do domínio demoníaco do submundo profundo também notaram seus movimentos. Na fronteira do domínio demoníaco do submundo profundo, um prodígio da raça demoníaca com 8 braços, assemelhando-se a uma aranha, estava parado com muitos outros prodígios da raça demoníaca na fronteira, olhando para baixo para os muitos seres do domínio do Dao do submundo azul. Capítulo 140. Ancião, ajude-me. Um jovem amarrado a um pilar de bronze por um prodígio da raça das aranhas demoníacas, parecia completamente aterrorizado. Um ancião de uma poderosa linhagem do Dao no domínio do Dao do submundo azul ficou frenético ao ver o estado do jovem. Ciru. Seus bastardos malditos do domínio demoníaco do submundo profundo, se algo acontecer ao jovem lorde do meu palácio do Deus da Água, nosso mestre santo certamente trará um artefato de rei santo e fará as linhagens do Dao por trás de vocês pagarem o preço. Imperador Aranha Celestial, ao ouvir isso, arrancou um braço do prodígio do palácio do Deus da Água. Os gritos de dor eram de partir o coração. Enquanto roía o braço, ele olhou para o ancião do palácio do Deus da Água, cuja expressão era quase de um canibal, e explodiu em gargalhadas. Seu velho decrépito, você está me ameaçando? Que pena que eu, Imperador Aranha Celestial, odeio ameaças acima de tudo. Velho, se você disser mais uma palavra, escolherei aleatoriamente uma parte do corpo dele e a comerei até que não reste nenhum vestígio dele. O ancião do palácio do Deus da Água assistia seu discípulo sofrer tal humilhação com os olhos injetados de sangue, desejando poder avançar diretamente contra o portão demoníaco. Imperador Aranha Celestial olhou para a multidão abaixo, sorrindo com sangue e carne ainda presos à boca, parecendo totalmente feroz. Eu tenho um lote de escravos do seu domínio do Dao do submundo azul. Originalmente pretendia criá-los e comê-los aos poucos, mas agora mudei de ideia. Quero jogar um jogo com vocês. Contanto que vençam uma rodada, podem levar uma pessoa embora. Por outro lado, se perderem uma rodada, uma pessoa morrerá. Todos se olharam. Seus olhares voltaram-se coletivamente para Su Shen. Que jogo você quer jogar? Perguntou Su Shen. Os 6 olhos no rosto do Imperador Aranha Celestial focaram todos em Su Shen, revelando um sorriso cruel, e ele pronunciou friamente 2 palavras. Abate. Su Shen assentiu. E as regras? Imperador Aranha Celestial riu, direto ao ponto. Quanto às regras, são simples. Se a pessoa que você enviar puder vencer no território que escolhermos, então você vence esta batalha. Se perder, então não apenas um escravo morrerá, mas a pessoa que você enviou também morrerá. Do lado do domínio do Dao do submundo azul, os anciãos de muitas forças explodiram, todos dizendo, Filho Divino Nangon, você absolutamente não pode concordar com o pedido dele. Deixá-los escolher o território é muito desvantajoso para nós. Mas também houve prodígios do domínio do Dao do submundo azul que falaram, Filho Divino Nangon, vamos concordar com eles. Eles só contam com a astúcia para derrotar os outros um por um. Se for uma batalha 1 contra 1, definitivamente não somos mais fracos que eles. Os prodígios do domínio do Dao do submundo azul estavam muito inconformados. Imperador Aranha Celestial olhou para Su Shen e disse, Vossa Excelência já considerou? Se não, comerei uma pessoa a cada queima de um incenso, esperando lentamente que Vossa Excelência decida. O prodígio do palácio do Deus da Água ao lado dele ficou pálido. Ele estava prestes a ver a si mesmo ser devorado pedaço por pedaço. Justo quando o Imperador Aranha Celestial estava prestes a agir, Su Shen disse, Meu domínio do Dao do submundo azul concorda com isso, mas tem um pedido. Durante o abate, vida ou morte não importa. Os olhos do Imperador Aranha Celestial brilharam e ele assentiu, bom. Na direção do domínio do Dao do submundo azul de Su Shen, um jovem com um comportamento refinado falou, Nangon Shen, eu farei a primeira rodada. Su Shen olhou para ele. Este jovem era da terra sagrada da Mansão Púrpura, também uma linhagem de elite do domínio do Dao do submundo azul. Luz divina envolvia seu corpo. Este era um prodígio com um físico poderoso e força considerável, cheio de arrogância. Na primeira partida, apenas a vitória é permitida, nada de derrota. O jovem da terra sagrada da Mansão Púrpura disse confiantemente, eu não perderei. Su Shen olhou para sua aparência misteriosamente confiante e suspirou. De cima do portão demoníaco, um prodígio da raça demoníaca com um par de chifres de boi pretos e um corpo musculoso também desceu. A arena escolhida foi uma planície sem árvores e sem nenhum lugar para se esconder. O prodígio da terra sagrada da Mansão Púrpura era extremamente arrogante, não dando a mínima para o prodígio do clã do boi demoníaco do domínio demoníaco do submundo profundo. Sua força é boa, mas infelizmente você me encontrou. Hoje, você só pode morrer aqui. Ji Shankon olhou para o campo de batalha e ficou instantaneamente assustado. Como pode haver alguém ainda mais incrível que o irmão sênior neste mundo? Su Shen, como se sentisse algo, olhou para Ji Shankon. Ji Shankon ficou rígido e perguntou rapidamente, Irmão sênior, quem você acha que vencerá esta batalha de vida ou morte? Su Shen voltou a olhar para o campo de batalha. Ele não respondeu à pergunta de Ji Shankon. Ji Shankon pensou consigo mesmo. Será que o irmão sênior não favorece o prodígio da terra sagrada da Mansão Púrpura? Isso é um pouco ruim. O silêncio do irmão sênior não era um bom sinal.
Dentro do campo de batalha, o prodígio da terra sagrada da mansão púrpura desencadeou um grande sol púrpura com chamas furiosas, pressionando o prodígio do clã do boi demoníaco. Parecia que a vitória estava ao seu alcance. Muitas forças maravilharam-se com o poder de combate exibido pelo prodígio da mansão púrpura. Ji Shankon observava a cena. Ele pareceu notar que algo estava errado. Na superfície, o prodígio do clã do boi demoníaco estava constantemente recebendo golpes. Mas Ji Shankon notou uma coisa. A figura do prodígio do clã do boi demoníaco estava ficando cada vez mais próxima do prodígio da terra sagrada da mansão púrpura. Nada bom. Ji Shankon descobriu a pista. Neste momento, as pupilas do prodígio da mansão púrpura subitamente se contraíram. O prodígio do clã do boi demoníaco, que originalmente estava em desvantagem e coberto de feridas, subitamente estendeu a mão. Uma força imensa e aterrorizante despedaçou a habilidade divina que ele havia desencadeado. Ele pareceu ver um deus boi demoníaco da era primordial, com uma força imensa capaz de esmagar mares de estrelas sem limites e despedaçar santos com uma mão. Agora é a minha vez. O prodígio da mansão púrpura teve um mau pressentimento, mas a figura do prodígio demoníaco desapareceu de repente. A distância entre eles era curta demais, não dando tempo para reagir. Um soco atingiu o corpo do prodígio da mansão púrpura, enviando-o voando para trás. Se não fosse por uma camada de artefato espiritual de nível venerável para defesa, este único golpe poderia ter sido suficiente para matá-lo. Ele havia subestimado demais o oponente. Este prodígio do clã do boi demoníaco estivera fingindo fraqueza desde o início, esperando, aproximando-se dele passo a passo. Seu físico poderoso não deu tempo para a reação. Soco após soco, deixou o prodígio da mansão púrpura sem capacidade de revidar. Quando o prodígio da mansão púrpura perdeu sua habilidade de combate, ele foi até agarrado publicamente pelo prodígio demoníaco e despedaçado, banhado em sangue, parecendo totalmente feroz. O prodígio da mansão púrpura foi até engolido inteiro por ele. Esta cena fez com que os muitos prodígios do domínio do Dao do submundo azul fervessem com intenção assassina. Ódio? De que adianta o ódio agora? Su Shen olhou para esses prodígios, apontou para o prodígio do clã do boi demoníaco e disse indiferentemente, se fossem vocês no campo, o resultado não seria muito melhor. O que vocês precisam agora não é ódio, mas respeitar seus oponentes, não serem descuidados e não caírem nas armadilhas dos outros passo a passo. Seus oponentes agora são outro grupo de prodígios que não são de forma alguma mais fracos que vocês. Eles também são mais astutos, traiçoeiros e ferozes. Isto é um julgamento. O que vocês precisam é vencer por qualquer meio necessário. Se perderem, não apenas vocês morrerão, mas outros morrerão por causa de vocês. No portão demoníaco, vendo o prodígio do clã do boi demoníaco vencer, Imperador Aranha Celestial ficou muito satisfeito e premiou o gênio do Palácio do Deus da Água para ele. A visão de ser comido vivo fez todos os prodígios do domínio do Dao do submundo azul cerrarem os punhos com força. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado! Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!